paz de Cristo, meus amados. Eu espero que você e sua família, como sempre, esteja vivendo nessa paz, debaixo dessa paz, protegido pelas mãos do Senhor. Deus abençoe sua casa, sua família. Hoje estamos aqui, mais um dia, para estudarmos juntos, mais uma pré-aula, e hoje é a nossa 7ª lição, e traz por título Davi é ungido rei. Eu, o seu irmão e conservo em Cristo Cassiano, estou aqui para juntos adentrarmos esse assunto, mergulharmos um pouco no oceano da palavra, tá? Eu, você, minha lição, minha Bíblia, e acredito que Deus haverá de nos ajudar nessa empreitada, amém? Então, como sempre, nós primeiro falamos dos objetivos, que é o objetivo central, o objetivo principal da lição, como também os objetivos específicos, né? E o objetivo da lição é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. Então, se nessa aula você conseguir chegar a esse objetivo de mostrar, conscientizar os seus alunos que o propósito da unção é capacitar o obreiro. Quando se fala obreiro, se fala em todos os crentes, porque todos os crentes são obreiros, são diáconos, todos os crentes são servos. Diácono é servo. Obreiro é aquele que trabalha. Então todos os crentes, todos os cristãos que trabalham, todos os servos, eles têm que entender essa lição, que a unção do Espírito é capacitá-los para desempenhar a obra de Deus. Então se você chegar a se você conseguir chegar nesse objetivo, meus parabéns, sua lição foi concluída com maestria. Para te ajudar a chegar nesse objetivo principal, nós temos 3 objetivos específicos, e cada um corresponde a um ponto da lição, ou um tópico da lição. A lição é dividida em 3 tópicos, como falamos sempre, só recapitulando. Tópico 1, tópico 2, tópico 3. Cada um desses tópicos tem alguns subtópicos, mas a conclusão desse tópico são os objetivos específicos, que é o objetivo 1, conclusão do tópico 1, objetivo 2, conclusão do tópico 2, objetivo 3, conclusão do tópico 3, tá ok? Então vamos lá, ó. Objetivo específico 1 é apresentar a unção de Davi como rei, ok? Apresentar a unção de Davi como rei. Objetivo 2, delinear a virtude de serviço do rei Davi. Delinear a virtude de serviço do rei Davi. Esse é o objetivo específico 2. E o objetivo específico 3 é retratar Davi como um guerreiro. Chegamos a esses 3 objetivos específicos, você conclui, você vai ler o textuário, você vai fazer a leitura bíblica em classe, então não é necessário que eu faça isso. O que eu quero trazer é subsídios para que você venha ter uma aula mais rica, algumas informações. Então, em termos de informação, primeiro, o que é e o que não é unção, né? Para saber o que é unção, devemos saber o que não é unção. Por exemplo, na nossa linguagem pentecostal, no pentecolistês, né? Não sei nem se há essa língua, mas enfim, nós falamos muita coisa que é unção, né? Alguém gritou é unção, alguém pregou é unção, alguém falou em línguas é unção, alguém trouxe uma profecia é unção, a gente relaciona unção para tudo. Mas o que não é unção? Na verdade, existem várias manifestações que estão ligadas às questões emotivas e até a questão de uma manifestação de poder de Deus, mas que não é propriamente a unção. Porque o que é unção? A unção, a Bíblia mostra a palavra unção desde o Antigo Testamento, ela começa lá em Êxodo, né, e percorre toda a Bíblia, e a Bíblia mostra, por exemplo, unção. Aparece a palavra unção como substantivo 27 vezes na Bíblia Sagrada, né? 25 no Antigo Testamento e 22 e 2 no Novo Testamento. Então fala mais em unção, a palavra unção é mais referida no Antigo Testamento. Inclusive o livro que mais fala em unção é o livro que começa a falar de unção, que é o livro de Êxodo. Ele fala por 14 referências sobre unção, unção, unção. E a primeira vez que a Bíblia fala em unção é em Êxodo, capítulo 25, antes ali de falar da arca, fala em unção. E ali o sentido de unção é untar, né? Molhar, é ungir, é encher algo de óleo. Mas a Bíblia não trata só do substantivo unção, a Bíblia fala também do verbo ungir, sendo ele no presente ou no futuro. Não quero falar ele no pretérito, ou seja, no passado ainda. O verbo ungir
no presente e no futuro, ele aparece 34 vezes na Bíblia Sagrada, 33 no Antigo Testamento e apenas uma no Novo Testamento, que é lá em Marcos capítulo 14. Então, o verbo ungir em ação. Já o ungir, que é o verbo no pretérito, ele aparece 18 vezes na Bíblia, sendo 12 no Antigo Testamento e 6 no Novo Testamento, né? E dos textos que eu mais gosto quando se fala em ungir é Atos, o clássico Atos 10, 38. Porque Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré, o qual andou fazendo o bem, né? Então, esse verbo ungiu no pretérito, ele aparece 18 vezes na Bíblia. Ungistes aparece 3 vezes. É a única vez que a versão ungir, ungido e unção aparece mais no Novo do que no Antigo Testamento. É quando se fala ungiste, né? Aparece uma vez na Bíblia, em Êxodo 40, aparece uma vez no Antigo Testamento, em Êxodo 40, e aparece 2 vezes no Novo Testamento, em Lucas 7 e em Atos 4. Então, a Bíblia fala em unção no decorrer das páginas de quase todos os livros, desde o Antigo até o Novo Testamento. Mas por que a Bíblia faz questão de falar em ungir, ungir, ungir? O que eu acho mais interessante é que a unção não tem sentido se não tiver ungido. Então o adjetivo ungido é o que dá sentido à palavra unção. Ele aparece 54 vezes na Bíblia, sendo que 52 no Antigo Testamento e 2 vezes no Novo Testamento. Então o sentido desta palavra ungido é aquele que recebeu a unção. E o que é a unção? A unção é a delegação, é quando Deus delega capacidade para alguém executar uma obra em nome do Senhor ou amando do Senhor. Apresentar a unção de Davi como rei. A unção, como no hebraico zuk, que tem o mesmo sentido do grego aleifo, que é zuk, ungir, untar, molhar. Então, no hebraico, o termo mais antigo usado é o machar. Machar dela vem a palavra machia, ou seja, a palavra machia deriva-se de machar. E machia é Messias, ungido. Então, se Messias é ungido, deriva-se de machar, isso quer dizer, o sentido da palavra machá, de onde derivou-se a palavra Messias, ou seja, ungido. Dentro dessa terminologia, subentende-se que todo crente é um Messias, né? É um pequeno Cristo. Daí vem a palavra cristão. A palavra cristão significa isso, pequenos Cristo. Porque essa palavra machá, de onde derivou-se Messias, no grego, é onde derivou-se também a palavra crio, que é de Cristo, ou cristão, pequenos cristos, tudo tem a mesma derivação, ou seja, a base etimológica é a mesma, tá ok? Então, assim como Cristo é ungido, nós entendemos que a igreja do Senhor, ela está na mesma unção. E o que seria a unção? A unção era o ato, desde o Antigo Testamento, de se consagrar um utensílio, um objeto, algo para o serviço de Deus. Então, se untava. E o que é untar? Por exemplo, lembra quando minha mãe fazia os seus bolos? Ela, na receita, dizia unta a panela com margarina, unta a panela com manteiga, unta a panela com óleo. Ou seja, era envolver a panela com óleo. Então, a pessoa ungida está envolvida com óleo. E o óleo é um dos símbolos do Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz em Atos 10, 38, que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem, quer dizer, untou, envolveu com o Espírito Santo. A mesma coisa, quando o crente é ungido, ele está untado, está envolvido, submerso no Espírito Santo. Tá ok? O simbolismo. Há 2 sentidos. O primeiro sentido de ungir, desde o Antigo Testamento, é a linhagem de Davi no aspecto escatológico. Você vai ver Salmo 2, verso 2, também Salmo 18, verso 50. Né? Então, ali, o que aconteceu com Davi estava apontando para Cristo, para o futuro, para o Rei dos Reis, para o Senhor dos Senhores, aquele que é o desejado de todas as nações, o ungido, o Messias, tá? Segunda coisa que simboliza
aquele ato de unção de Davi é consagrar, ser consagrado para cumprir uma missão. Romanos 1:1. Todo crente é consagrado para cumprir uma missão. É untado, é ungido para cumprir uma missão. Os móveis do tabernáculo, a arca, todos os utensílios eram ungidos porque era consagrado, separado para Deus. Inclusive eu quero falar uma coisa. Tudo que é ungido, que é separado para Deus, não pode ser tocado. Tá? É inegociável. Se alguém consagra um carro para a obra de Deus, mesmo que aquele carro um dia esteja caindo aos pedaços, não pode ser mais vendido, não pode ser mais negociado, não pode ser mais trocado, tá? Porque foi consagrado ao serviço de Deus. Lembra do que aconteceu com o neto de Nabucodonosor, quando pegou os vasos do templo, né, para utilizar para o seu bel prazer? Fez uma festa, um banquete, e ali utilizou os vasos do templo para o seu uso próprio particular. E Deus falou: pesado foste na balança. Então a grande questão é, o que é consagrado é para uso exclusivo do Senhor. Então Davi, ao ser ungido, não seria ungido para ser apenas um rei político. Estaria a serviço do Senhor. Tá? Esse é o simbolismo da unção desde o Antigo Testamento. Então, a última coisa que eu quero relatar aqui nesse primeiro tópico é o seguinte, que provavelmente aquilo que Samuel fez foi o seu último ato profético. Já estava aí encerrando o ministério de Samuel e provavelmente esse foi o seu último ato profético. Era uma estratégia de Samuel fazer aquilo sem nenhum tipo de alarde. Ninguém sabia que era Davi que seria rei. Quando Samuel encheu o chifre, né, o seu chifre de azeite, e foi na casa de Jessé, né, lá em Belém, a grande questão é o seguinte, que não se vê Samuel dizendo que ia consagrar um rei. Ele foi dar um banquete, estrategicamente para que Saul até mesmo não o perseguisse, ou quisesse vir contra a sua vida. E havia 3 razões, além de um profeta trazer uma mensagem de Deus, que poderia ser uma mensagem de exortação, de correção. Se fosse para ungir, ele poderia estar ungindo um profeta, ele poderia estar ungindo um aprendiz, né? Alguém que poderia ser o seu auxiliar, ou provável futuro substituto, ou estaria ungindo um rei. Ele não falou a que se tratava a unção de Davi. Segundo o objetivo específico, delinear a virtude de serviço do rei Davi. Então Davi, o servo humilde, servia seus irmãos e também servia ao seu pai, né, sendo o pastor de suas ovelhas, como também servia as próprias ovelhas, né, um pastor prestativo. Davi, um dos símbolos daquele homem era a sua humildade, estava sempre disposto a servir. Enquanto seus irmãos estavam na guerra, ele se dispunha a levar comida para os seus irmãos. Então, percebe que o seguinte, que mesmo depois de ungido rei, que seria o futuro rei de Israel, aquele homem nunca deixou de servir, estava sempre servindo. Eu não vejo na Bíblia alguém que mais amou a Deus do que Davi. Então, percebe-se que era um homem que servia por amor, né? As poesias que qualquer um poeta trazia para uma mulher, para um amor, para qualquer outra coisa, Davi, ele deixava as suas mais lindas palavras, as suas grandes inspirações, era para agradar, elogiar, salmodiar, louvar, falar alguma coisa para Deus. Que coisa linda, né? Então Davi era um servo humilde. A humildade foi um dos seus símbolos, tá? Então, Davi, ele tocava na corte, ele era um músico completo. Quando o Espírito de Deus saiu do rei Saul, que o espírito maligno começou a atormentar, trouxeram como uma terapia a ideia de Saul ouvir um músico que viesse trazer calmaria ao seu coração, viesse expulsar aquela opressão maligna. E a pessoa indicada foi o jovem Davi. Então Davi, ele não só tocava, como Amós fala, lá no capítulo 6, versículo 5, que Davi
ele construía instrumentos, ele fabricava instrumentos. Então era um músico completo, né? Ele tocava, cantava, fabricava os seus próprios instrumentos, era um musicista. E aquele moço não só tinha talento, como tinha a própria unção, né? Ele era uma pessoa ungida. E a Bíblia diz que desde o dia que ele foi ungido, o Espírito Santo nunca mais o deixou. Que foi um fato inédito no Antigo Testamento, haja vista que naquela época o Espírito Santo ele via como acontecia com Sansão e voltava. No caso de Davi, a Bíblia diz que ele veio e ficou com Davi. Então quando Davi tocava os seus instrumentos e cantava, ele fazia isso dentro de uma dimensão espiritual, um homem cheio do Espírito Santo. Mas mesmo ali na corte, mesmo tocando os instrumentos, usando o seu talento para o serviço, ele não se rebelou contra o rei. Mesmo sabendo que o rei era uma pessoa insana, que tomava atitudes, metia os pés pelas mãos, era um homem perturbado. Mas Davi não se rebelou contra o rei, nem se ensoberbeceu a ponto de tentar usurpar o trono, sabendo que Davi seria o futuro rei. Ele nunca mencionou tal fato. Saul nunca soube que Davi seria o seu futuro substituto, né, que Deus o havia ungido. Eu gostaria de ler aqui com vocês 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10, um texto sagrado, diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Mesma coisa era Davi. Pela graça de Deus sou o que sou. Davi era o que era pela graça de Deus. Seus talentos, tudo que ele tinha, ele sabia que era algo que dependia de Deus. Ele sabia que tudo que tinha e tudo que era por causa de Deus, da presença de Deus. Se o Espírito de Deus não fosse com ele, Davi era consciente de que ele nada seria. Tanto que quando ele compõe o Salmo 51, na pior fase da sua vida, ele sentiu que o Espírito de Deus estava se retirando dele, aí ele compõe o Salmo 51. Agora eu acho interessante, o versículo 10 ele mostra essa dependência de Deus. Versículo 10, quando ele diz assim: Senhor, não retire de mim o teu Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustém-me com espírito voluntário. Lindo, fechando essa oração, versículo 17. Sacrifícios e ofertas tu não quiseste, senão eu te daria, porque tu não se compras de sacrifício, porque sacrifícios agradáveis a Deus são espíritos quebrantados, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então isso é a intimidade de alguém que conhece de fato a Deus. Davi ele era muito íntimo de Deus. E claro, a sua intimidade aí estava só no começo nesses episódios. Mas ele era um músico que trabalhava na corte, mas estava a serviço, mesmo sendo ungido, ele nunca lançou em rosto: não vou tocar para o senhor mais não, porque o senhor é um perturbado e eu sou o futuro rei. Não. Pelo contrário, ele tratava Saul como se o rei fosse o seu pai. Que coisa linda. Que tenhamos esta lição, que os nossos alunos, através de nós, entendam essa lição. Tá ok? E a outra coisa é que Davi, ele nunca tentou usurpar o trono. Ele era o que era, e muito humilde. Marcos capítulo 10, versículo 45, vamos ver o que está escrito. Marcos 10, 45 diz assim: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Davi foi um exemplo disso. Em vez de ele ser servido, ele preferia servir. Foi isso que ele fez na corte real. Então, a virtude de um homem é medida pelo seu sacrifício, pela sua disponibilidade de servir, pela sua disponibilidade de prestar um trabalho honroso e pela sua humildade. Eu quero retratá-lo como um guerreiro. Davi agora enfrentou o seu primeiro e grande desafio ao estar diante de Golias, né? Um gigante de quase 3 metros, né? Precisamente 2 metros e 97 centímetros. Então esse era o Golias, o temido Golias, guerreiro dos guerreiros. Segundo o Talmud, disse que Golias ele gabava-se de ter matado Ofni e Finéias e tomado a arca, raptado a arca.
Mas eu acredito que aquilo que Golias fazia se gabando, na verdade ele gabava-se dos seus pais. Isso é uma interpretação também de alguns estudiosos. Gabava-se dos seus pais, haja vista que ele era descendente dos anaquins, de gigantes, né? Descendente também de provavelmente outros guerreiros também, e seus pais não tinham feito isso, porque se levar em consideração que se o próprio Golias tivesse matado Ofni e Finés e tivesse resgatado, sequestrado a arca, se ele tivesse feito isso, matado Ofni e Finés e raptado a arca, ele já estaria aí com quase 70 anos. E não se acredita que Golias não era um guerreiro de mais de 70 anos, ou quase 70 anos, porque pelo tempo aí, só 40 anos foi o ministério de Samuel nessa ocasião aqui, sem contar a idade que ele teria quando matou Ofni e Finés. Então, mas ele gabava-se dos seus descendentes ter tomado a arca, ter matado Ofni e Finés. Agora acredita-se que Golias, ele era um colecionador de ossos. O guerreiro colecionador de ossos era o principal guerreiro daquele exército. E ele lutava contra os principais guerreiros dos exércitos opostos, do povo que se opunha ao exército do seu povo, ou seja, dos filisteus. Então, quando ele lutava, era em nome de Azera, em nome de Baal e em nome de Dagon, que eram as principais divindades do seu povo. Quando ele matava o principal guerreiro, o oponente, ele arrancava a cabeça, e os colecionadores de ossos faziam isso. Pegava o crânio e guardava consigo o crânio. E mostrava aquele crânio como um troféu. Ó, esse aqui é o crânio do rei fulano, do guerreiro ciclano, do Beltrano. Então era isso que os colecionadores de ossos faziam. Crê-se que Golias era um colecionador de ossos. Era um imbatível, né? Invicto nas suas batalhas. Era um homem que só a armadura dele pesava quase 3 vezes o que um soldado transporta em uma guerra. Hoje um soldado, nos tempos modernos, entre munição, comida, tudo que carrega, é um suporte de 30 quilos aproximadamente. Golias, só sua couraça, né, feita de escamas de bronze, é de 80 quilos. Então percebe-se o exagero que era aquele homem. A sua lança, só a ponta da sua lança pesava quase 9 quilos, era 8,5 quilos, só a ponta da sua lança. Então, quando se olhava aquele homem, né, de mais de 6 côvados, né, aproximadamente 6 côvados de tamanho, levando em consideração que um côvado é 2 palmos, ou seja, é a medida entre o seu dedo maior e o cotovelo, que é 1 palmo, 2 palmos. É uma medida de aproximadamente 45, 46 centímetros, levando em consideração que um palmo, na média de 23 centímetros, então, se um palmo tem na média 23 centímetros, um côvado, aqui ó, 2 palmos, é do cotovelo até a pontinha do dedo, 46 centímetros. Então, fazendo esse cálculo aí, ele teria quase, aproximadamente 3 metros, ou seja, 2 metros e 97. Era o tamanho daquele gigante de Golias. Aonde ele gritava para amedrontar o povo de Deus, dava para se ouvir a sua voz na distância de mais de 2 quilômetros. Então, ele esbravejava, ele desafiava, ele gritava, e as pessoas estavam amedrontadas com ele. Todas as suas armas de ataque eram de ferro, as suas armas de defesa eram de bronze. Ele carregava ferro e bronze, bronze e ferro. Então, para se carregar tamanho peso, tinha que ter realmente uma força física muito grande. Aquele homem era símbolo da oponência, da força física, do grande desafio, das impossibilidades. Mas, diante dele veio alguém que era o sinônimo de algo muito pequeno, da fraqueza, de algo insignificante. Um garoto, talvez de 1,5 metro, né, que não tinha idade nem para servir o exército, um garoto de provável 16 anos de idade, que estava ali disposto a lhe enfrentar. Mas o que chama a atenção é que aquele gigante ameaçou por 40 dias. E 40 é o número de provas, né? 40, por exemplo, está ligado quando Moisés ficou 40 anos no Egito, depois fugiu, ficou 40 anos no deserto, depois voltou e passou 40 anos conduzindo o povo de Deus até Canaã. Então 40,
acredita ser o número de provas, porque 40 dias foi o tempo que Jesus ficou no deserto para ser tentado pelo diabo. Então 40 foram os anos da tribulação de Jó, 40 foram os dias que Elias também passou. Sempre está ligado a 40. Por exemplo, eu fiz um cálculo de quando Jesus falou assim, nenhuma hora pudeste velar comigo lá no Getsemane. Quando Jesus falou nenhuma hora, entenda-se que Pedro falou, não ignoreis o mistério que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então se você pegar 1000 anos e dividir por 24, sendo que um dia é de 24 horas, você vai perceber que uma hora de Deus é equivalente a 40 anos, 41 anos e alguns meses, ou 40 anos e meio. Então por 40 dias aquele gigante desafiava o povo de Deus, o gigante incircunciso. E quando se usava esse termo incircunciso é para mostrar que realmente ele era totalmente contrário às doutrinas judaicas, às doutrinas do judaísmo. E aquele incircunciso, ele, diante da sua força, diante de tudo que ele representava, ele não encontrou ninguém que o quisesse enfrentar. Até que o rei Saul ofereceu 3 recompensas. E a primeira recompensa foi, aquele que vencesse o gigante, ele iria ter até parte do seu reino em riqueza, ia casar com uma das suas filhas, e a sua família ia ser isenta de impostos. Então aqui há 2 informações importantes para a sua pré-aula. A primeira informação é, quando Jesus foi questionado, quando Pedro trouxe uma informação questionando Jesus, alguém questionando Jesus porque ele não pagava impostos, não é porque Jesus era caloteiro, não é porque Jesus dava golpe no Império Romano ou no governo da época, não. É porque Jesus ele era consciente desta verdade bíblica. Jesus, como descendente de Davi, não precisava pagar impostos. Porque quando Davi venceu Golias, a família de Davi, todas foram isentas de impostos. Então, como Jesus era filho de Davi, ele estava isento de impostos. Então, essa é uma informação importante. A outra informação é que eu vejo no cenário profético o que aconteceu em termos de recompensa que Saul ofereceu, a mesma coisa Deus oferece para aqueles que vencem o gigante. Antes de falar do gigante, falar das 3 recompensas. A primeira recompensa, até parte do seu reino em riqueza. A segunda, casar com uma das suas filhas. E a terceira foi ter a isenção de impostos, ou seja, não pagar absolutamente nada. Então Deus faz a mesma coisa. Para aquele que venceu o gigante, Deus dará parte de riqueza no seu reino, ou seja, vai ter parte do seu reino, vai herdar a vida eterna no reino de Deus. A segunda coisa, não vai casar com a filha, porque Deus não tem filha, mas quem venceu o gigante vai casar com seu filho, vai ser noiva do cordeiro. E a terceira verdade é que aquele que venceu o gigante será isento, não vai pagar nada, porque o que você precisava pagar já foi pago de uma vez por todas na cruz. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, essas são as recompensas para quem vence o gigante. Então, a unção de rei. Perceba-se que, para Davi convencer o rei Saul que ele seria um homem capacitado para lutar contra o gigante, ele falou, olha, eu tomava conta das ovelhas do meu pai, quando um urso veio contra as ovelhas e eu fui contra o urso, matei um leão, né? Então se eu fui capaz de matar um urso e um leão, principalmente um urso que era até mais temido que um leão, por que eu não posso vencer esse gigante? Então eu observo aqui o seguinte, que a unção de cada um de nós, assim como a unção de Davi, ela, através dos inimigos, é através dos inimigos que se levantam que a nossa unção ela é provada. Você quer saber o tipo de unção que você tem? Perceba os tipos de inimigo que se levantam contra você. Davi tinha unção de rei. Quem se levantou contra Davi foram só reis. Ensine isso para os seus alunos. Assim como Davi representava Saul naquela guerra, Golias representava o rei dos filisteus. Então, o primeiro a se levantar contra Davi foi o rei das colinas, um urso, o rei da selva, um leão, e depois aquele que era o representante do rei dos filisteus, Golias, e depois o próprio Saul, que era rei de Israel. Perceba-se que só foi crescendo. Enquanto a unção de rei de Davi ia crescendo, os seus oponentes iam crescendo também. E a mesma unção
que Davi tinha de rei era para enfrentar pessoas tal qual ele era, outros reis. Então, você quer saber qual unção que você tem? Perceba os inimigos que se levantam contra você. Isso é muito importante. Assim como Moisés. Quem se levantou contra Moisés foram reis, inclusive no Egito, porque Moisés tinha unção de governar o seu povo. Então, Davi, ele disse, venci o urso, venci o leão e venci o gigante. O urso, ele ataca de forma silenciosa e envolvente. Ele envolve e de forma silenciosa ele ataca a sua presa. E eu só conheço um inimigo, que ele é envolvente e silencioso. E o nome dele é mundo. E a Bíblia diz, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. O primeiro gigante que Davi venceu, falando numa linguagem tipológica, foi o mundo. O gigante do mundo, o gigante envolvente e silencioso, que tenta adentrar nossa vida sorrateiramente, que tenta nos fazer participantes dos seus manjares sorrateiramente. Esse é o mundo. Então o primeiro gigante, ensina aos seus alunos que deve ser vencido, é o mundo. O segundo gigante foi o leão. O leão é carnívoro, o leão é voraz e o leão é feroz. O leão é faminto, é a carne. Então, se você quer enfrentar Golias, você precisa primeiro vencer o urso, o mundo, e vencer o leão, a carne. Então, esse animal faminto, voraz, que não deixa de ser um grande opositor, a carne, ela precisa ser vencida. Então, eu aprendo que, antes de lutar contra o terceiro gigante, você tem que vencer os outros dois. Qual é o terceiro gigante? O terceiro gigante é o maior de todos. É aquele que quer te envergonhar publicamente e aquele que vai fazer de você um guerreiro conhecido também publicamente. E esse gigante é o diabo. É impossível vencer o diabo sem antes você vencer o mundo e a carne. Esse é um exemplo que Davi deixou para nós. Ele primeiro venceu o mundo, primeiro venceu a carne para se opor ao gigante. A Bíblia diz, resistir ao diabo. Mas antes de resistir, sujeite-se a Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Então Deus, ele pode exaltar alguém que está disposto a vencer o mundo, está disposto a vencer a carne. Deus exalta tal homem, tal mulher, a também vencer o seu principal oponente, o diabo. Saul, quando percebeu que Davi era um homem que tinha essas habilidades a ponto de matar um urso e um leão, ele disse, então é você é um guerreiro. Nem olhou mais para o tamanho dele. Aí ofereceu a sua própria armadura, só que Davi, de uma forma andando como se fosse um robô, muito limitado, não tinha seu manejo, as articulações dele não tinham o mesmo manejo com aquelas armaduras. Por quê? Eu já ouvi até pregadores dizer que a armadura de desviado não dá em crente ungido. Isso é uma boa. Mas a verdade é que aquilo ali representava os recursos humanos. Então, se Davi vencesse com aquela armadura, podia-se dizer o seguinte, foi pela ajuda de Saul, foi pelos recursos humanos, foi por causa da armadura. Deus, quando quer dar vitória ao seu povo, Deus não depende, ele pode até contar com, mas não depende de recursos humanos. Tá ok? O que ia acontecer ali era um milagre, era a própria mão de Deus. Claro que Deus já estava capacitando aquele moço desde a época do deserto, quando ele tomava conta de ovelhas. Nós vamos adentrar a essa profundidade logo mais. Mas enfim, então a armadura de Saul representava recursos humanos. Já a armadura de Golias representava a impossibilidade. Era impossível vencer aquele gigante. Não havia brechas para acertá-lo. Não havia alguém que tivesse a força que ele tem. Não havia ninguém que tinha a mesma disposição, habilidade, força, capacidade de vencê-lo. Então ele simbolizava a impossibilidade. Quando Davi foi enfrentar o gigante, ele não contou com recursos humanos e não enxergou a impossibilidade. Ele literalmente colocou dentro de si as verdades que você deve colocar dentro de si. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de toda a fortaleza. Então, o que nós confiamos não é no braço da carne. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. Então Davi, ele não foi àquela batalha com as armas militares, ele foi com as armas simples de um pastor.
Assim como os pastores da Jordânia, da Síria, usavam as fundas para espantar os lobos, Davi foi com a funda, 5 pedrinhas, 5 seixos, foi com alforje, foi com o seu cajado e provavelmente sua harpa, onde ele tirava as suas composições, ele sempre estava salmodiando, louvando a Deus. Então está aí as 5 armaduras de Davi. Então, aqueles 5 seixos, as 5 pedras que ele escolheu no ribeiro, o que simbolizava aqueles 5 seixos? A confiança no nome do Senhor. A Bíblia mostra o seguinte, segundo escreveu Isaías, no capítulo 9, versículo 6, ele diz, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre ele. Só pegando um gancho aqui, menino nos nasceu e filho se nos deu. A Bíblia está gramaticalmente correta, está gramaticalmente exata. Um menino nasce, um filho se dá. João 3,16, porque Deus amou muito de tal maneira que deu o seu filho. O filho Deus deu, o menino nasceu. O menino teve fome, o filho disse, eu sou o pão da vida. O menino teve sede, o filho diz, eu sou a fonte da água da vida. O menino nasceu, cresceu e morreu, mas o filho ao terceiro dia ressuscitou. O filho aponta para a natureza 100% divina, enquanto o menino aponta para a natureza 100% humana de Jesus. Então Isaías, ao falar de Jesus, ele disse, o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o principado estava sobre ele, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então se Davi tinha diante dele um gigante forte, está aí a pedrinha do Deus forte, é uma ótima opção, Davi. Sem contar que essas pedras não só era confiança no nome do Senhor, porque Davi mesmo falou para o gigante, tu vens a mim com espada, escudo, lança, mas eu irei contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Por isso que Davi falava, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Então, além de confiar no nome do Senhor, aquelas 5 pedrinhas seria a prudência de Davi, a sua vigilância, porque sabia que aquele gigante ainda tinha mais 4 parentes, podemos chamar de irmãos gigantes. Então, Davi tinha uma pedrinha para Golias e para os outros 4, se viessem, ia tomar uma pedrada também. Está aí as 5 pedrinhas que simbolizavam a confiança no nome do Senhor e a prudência. Aquela pedra era colocada no alforje. Na verdade, o alforje era uma bolsinha de couro para se colocar moedas, mas Davi, em vez de colocar moedas, colocava aquelas pedras, né? Ageu falou que algumas pessoas têm saquetel furado. O de Davi não era furado, por isso que a pedra estava ali. Aquele saquetel é onde se deposita o tesouro. E Jesus falou, aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Teu depósito de tesouro é o teu coração. Então o alforje significava tesouros com as riquezas espirituais. Então Davi foi para aquela batalha confiando no nome do Senhor, com prudência. E além disso, Davi estava com o coração cheio das riquezas espirituais. Lembre da tipologia das 3 recompensas, ok? A terceira arma era uma funda, era uma tira de couro que se usava como estilingue. Alguns homens destros, alguns homens que eram capacitados, eu aqui até marquei aqui Juízes 20, 16, 1 Crônicas 12, 2, mostra homens que eram totalmente capacitados na arte da funda, homens que atiravam numa distância de 30 metros em um fio de cavalo, de cabelo de cavalo, um pelo de cavalo esticado, eles atravessavam daquela distância, eles conseguiam acertar e era um tiro tão preciso e tão forte que era comparado a uma arma de pequeno calibre. Então Davi foi treinado naquele campo, Deus o permitiu que ele fosse treinado naquele campo. Então aquela funda, ela que impulsionava a pedra, ela que lançava a pedra para longe, ela catapultava aquela pedra. Ou seja, se a pedra é o nome do Senhor, a funda é a fé. Jesus falou, em meu nome expulsarão demônios, curarão os enfermos. É necessário que use o nome do Senhor, mas se use com fé. Ou seja, use a pedra, mas use com a funda. Tá bom? Então, a quarta arma que Davi usou foi a harpa. Não precisa nem entrar em detalhes. 2 Crônicas capítulo 20 mostra ali, Josafá teve vitória apenas através do louvor, apenas com a harpa. Ou seja, nos momentos de prova, de tribulações, uma das armas mais eficazes e mais eficientes para aqueles que confiam no Senhor, para aqueles que têm o coração cheio de tesouros das coisas celestiais, para aqueles que têm prudência e para aqueles que têm fé, é usar o louvor. Louve a Deus em todo o tempo, ok? Então o louvor seria uma das armas de Davi, é uma figura tipológica. E a quinta e última que não podia ficar de fora era o cajado.
O cajado que a parte superior ele era envergado, como se fosse o cabo de um guarda-chuva, e a parte de baixo, a parte inferior, era reta, ereta. Então ali, aquela parte de baixo, do meio para baixo era chamada de vara e do meio para cima de cajado. A vara era para bater na ovelha, dando pequenos toques para a ovelha entrar no caminho, aquelas que estavam se desviando. Enquanto que a parte curva era para abraçar a ovelha, era para puxar a ovelha, tirar a ovelha do abismo. Enquanto uma parte consolava, a outra corrigia. E o que seria esse cajado que tem a vara e tem a parte do cajado e a parte ereta da vara? O que seria? O Salmo 23, Davi escreve: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor ao teu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, lei, e o teu cajado, graça, me consolam. Está aqui, ó, a vara, que é a lei que corrige, e o cajado, que é a graça que consola. Novo e Antigo Testamento. A Bíblia inteira é a vara e o cajado. Então, para se entrar numa batalha contra o gigante que é o diabo, você tem que vencer primeiro o mundo, vencer primeiro a carne. E além de vencer o mundo e a carne, para vencer o diabo não são com outras armas, senão a palavra, o louvor, a oração confiando no nome do Senhor, na prudência do nome do Senhor, com o coração cheio de riquezas espirituais, confiando em Deus e cheio de fé. Então Davi estava apto para vencer aquela batalha. Então eu termino aqui deixando para você o Salmo 27. O Salmo 27 descreve com exatidão aquilo que Davi viveu naquele momento. Davi era pequeno e o gigante era grande. Mas o Salmo 27 ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Então, quando Davi diz o Senhor é minha luz, percebe-se que se você pega um pequeno inseto e coloca próximo à luz, a luz faz com que se projete a imagem do inseto gigantesca. Uma pequena mosca vira um gigante, uma pequena aranha vira um gigante. Tudo fica gigante perto da imagem que aquela luz projeta. Ou seja, Davi quis dizer assim: o Senhor é minha luz, eu sou pequeno, mas a minha imagem quem projeta é o Senhor. Ou seja, ele era um pequeno homem, mas para Deus, Deus projetou a imagem dele nos céus como um grande guerreiro. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Ele diz, quando os malvados, aí aponta não só para o gigante, como outros que surgiram, mas primeiramente o gigante. Quando os malvados, meus inimigos, investiram contra mim para comer minha carne, todos é uma palavra inclusiva, ou seja, ninguém sobrou, todos tropeçaram e caíram. Aí ele diz, ainda que um exército me cercasse, eu não temeria, ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Versículo 4. Que possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo. Então, leia esse salmo para os seus alunos e mostre para ele a importância de estar na presença de Deus e estar na escola bíblica aprendendo no seu tempo. Aprendendo no seu tempo. Então essa foi a nossa pré-aula de hoje. Deus abençoe a sua vida. Continue orando por nós. Divulgue essa mensagem. Divulgue esse ministério. Compartilhe esse vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ó. E do lado da inscrição tem um sininho. Ative o sininho para estar por dentro dos novos vídeos, tá bom? E desse lado aqui é importantíssimo você deixar seu like. Deixando seu like, o YouTube vai entender que este vídeo está sendo importante para você, está te beneficiando de alguma forma e o próprio YouTube vai estar divulgando essa mensagem para outras pessoas. Então, através de você, essa obra vai ser divulgada, ou seja, você estará fazendo missões só com o teu like. Olha só que bom, tá? Deus abençoe sua vida e continue nos ajudando em oração. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo, o Senhor é conosco. Deus te abençoe, até a próxima, querendo Deus, paz.